E aí, pessoal, hoje eu vim aqui fazer um vídeo um pouquinho diferente, tá? Que eu quero apresentar para vocês hoje uma coleção minha, uma coleção de livros da Carolina Maria de Jesus. Todo mundo sabe quem é que foi a Carolina, mas ela ficou conhecida especialmente por um livro só, que foi o Quarto Despejo. Muitos disseram que ela era a banda de uma música só, aquela coisa toda do somente e tão somente o Quarto Despejo. Mas a Carolina teve uma outra produção, e ainda existe uma outra produção dela que nunca veio a público. Então eu quero conversar com vocês sobre isso, o problema Carolina Maria de Jesus no Brasil, tá? Por que é tão difícil manter uma coleção hoje em dia, ter todos os livros dela? O que aconteceu? Por que as editoras não se interessam na produção dela? Por que nunca houve, digamos assim, uma, uma experiência maior com os livros dela em sentidos editoriais? Não estou falando apenas tão somente do Quarto Despejo, claro, tá? Então, por exemplo, hoje eu trabalho em colégio, em cursinhos, eu sou professor de adolescentes e noto muito que essa geração de hoje, ela não é uma geração de coleção. Eu não, eu fui criado em geração de coleção, tu tinha que ter coleções, certo? Eu tive coleções e tenho ainda de carteira de cigarro, eu tenho umas 400 antigas, eu nunca fumei, mas era óbvio, tu tinha que juntar as carteiras enfim, arrumar, dobrar e guardar, né? Enfim, tá ali. Futebol de botão, tenho mais de 1000, desde os meus 12 anos colecionando futebol de botão. CDs, não tem como colecionar o mundo dos CDs, né? Mas, por exemplo, os meus artistas que eu mais gostava, eu colecionei. Tenho todos do Bon Jovi, por exemplo, do John Cougar Mellencamp, Tia Barbaridade, nossa, tenho todos eles. Aqueles LPs da Califórnia da Canção Nativa. Então eu fui um colecionador. E livros, claro, né? Se vocês olharem que eu tenho uma biblioteca boa hoje em dia de livros, mas basicamente muitos, 70% são de autores nacionais. E claro, se me perguntarem se eu tenho todos do Machado, eu tenho todos do Machado. Do Guimarães Rosa, tenho todos. Agora, a Carolina, eu nunca passei tanta dificuldade para conseguir completar uma coleção quanto a da Carolina Maria de Jesus, tá? E eu quero dizer para vocês, bom, um pouquinho rápido da biografia dela. A Carolina nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 1914. Aí o pai abandonou ela, ela viveu com a mãe. A Carolina conseguiu aos 7 anos entrar numa escola. Então ela vai estudar dos 7 aos 8, um pouquinho dos 9, ela vai ter mais ou menos uns 2 anos de estudo, vai aprender a ler, sofria muito bullying, folgavam nela, né? Mas a Carolina vai ter um contato com as letras, vai ter esse caráter libertário de saber ler a partir de agora, de ser um pouco alfabetizado, essa é a verdade, tá? Só que aí dá complicações, a família é pobre, eles vão para a roça para plantar e a Carolina desde pequena tá sabendo como é que se planta também, isso é importante porque depois, lá nos anos 60, ela vai ter um sítio em São Paulo e volta, digamos, para suas origens, para plantar. E aí a Carolina vai perder a mãe, tá? A Carolina tá lá, enfim, agora sozinha nesse mundo. Ela vem para São Paulo, ela vai ser empregada doméstica. Ela, segundo ela mesma, né, ela não era uma boa empregada doméstica, ela era um tanto displicente, gostava de sair à noite, namorar, paquerar, se relacionava com homens estrangeiros, né? Porque ela teve uma filha, depois ela morreu, essa filha primeira, com um americano. Depois ela teve em 48 um envolvimento com um marinheiro português, aí nasce o João José. Aí ela se muda para a favela, porque São Paulo, na verdade, estava ali limpando as ruas, né? E quem não tinha condições de morar na cidade está sendo, digamos assim, jogado para a vila, para a periferia, ao redor ali, né? Enfim, ela vai para a favela do Canindé, já com filho, e vai acabar virando que é uma catadora. Tem gente que chama de catadora de papel, mas na verdade era uma catadora completa, né? Tudo que ela pudesse, digamos assim, retornar em dinheiro, ela catava. Convertia-se em dinheiro, ok, tá valendo, tá? Então a Carolina, ela teve também um emprego em que o empregador dela tinha uma biblioteca linda, maravilhosa, então muitas vezes ela ficava ali em contato, lendo livros, ela se lembrava muito da Escravizaura do Bernardo Guimarães, dos poemas do Casimiro de Abreu, e ela começou então, quando ela vira catadora, ela começa também a escrever, a ler, a escrever demais a Carolina Maria de Jesus. Por quê? Porque ela achava nas ruas, por exemplo, esses cadernos. Imagine, nós pegamos um caderno de 200 páginas, usamos 30, não queremos mais, jogamos fora. Ela pegava esses cadernos usados e começava a escrever. E é riquíssima a variedade de gêneros da Carolina. A Carolina, todo mundo pensa que ela só escreveu diário. A Carolina escreveu provérbios, letras de música, poesia, contos, romances, peças de teatro. O diário, ela variou exatamente no conceito de gêneros literários. Isso mostra o quanto ela leu.
Não é apenas a Carolina do Diário, é isso que eu quero dizer para vocês, tá? É uma autora que o Brasil ainda vai ter que descobrir. Não descobriu ainda, tá? E vou mostrar isso para vocês hoje, certo? Bom, aí eu não vou entrar em todos os detalhes, não é uma videoaula de determinado livro, eu tô falando en passant pela obra dela, tá? Aí a Carolina, em 50, ela vai se relacionar com um espanhol, Inácio José Carlos. Ou seja, rapidamente ela já está com 2 filhos ali, tá? Em 53 ela vai ter um novo relacionamento e vai nascer a Vera Eunice, a filha dela. E reparem, então ela está em 53 e este pai da Vera Eunice, ele aparece citado as iniciais dele lá no quarto despejo. É um cara que, segundo dizem, tinha grana, era um tipo um empresário da época, e ele cobra da Carolina para que a Carolina não exponha o nome dele, então ele vai lá, paga uma pensão, às vezes atrasa, aquela coisa toda, né? Uma relação meio conturbada dela também ali. Mas segundo a própria Carolina, os homens que passaram na vida dela deixaram apenas filhos e problemas, né? Enfim, então a Carolina é mãe, pai, trabalhadora, uma pessoa leitora, alfabetizada, num mundo em que não tem nada. Essa é a verdade, tá? Então a Carolina, como é que ela vai ser descoberta nesse primeiro momento, tá? Ela já tem lá no barraco dela, montou um barraco, ela chama de barraco, 2 cômodos apenas na favela do Canindé, acorda cedo, o dia a dia dela é uma rotina sempre de acordar cedo, 4, 4h30, 5 horas da manhã, buscar água que não tem no barraco, ela tem que se dirigir, pegar uma fila enorme, fazer o café, ajeitar ali as crianças e partir exatamente para buscar o que ela conseguir achar para poder converter em dinheiro, tá? Ela é uma catadora, é assim que ela se mantém, certo? Fazendo o quê? Pegando os nossos restos, essa é a verdade, pegando o que a gente não quer mais, né? E tentando converter isso em dinheiro. Só que aí vai ter uma pessoa no lugar certo, no momento certo. É aquela coisa assim da coincidência mesmo, né? A Carolina, um dia, ela tá ralhando com um conjunto de pessoas lá, adultos, que estão dentro de um playground, de um parquinho de criança, uma pracinha de criança. Entendam? São adultos que estão usando brinquedos de crianças. E a Carolina fica muito indignada com aquilo ali e começa a bater boca com eles, do tipo, vocês saiam daí, vocês vão quebrar brinquedo, é pra criança e tudo mais. E eles mandando ela para tudo quanto é lugar. E quem é que está ali naquele exato momento? Um repórter de apenas 26 anos, maravilhoso, engajado, chamado Aldário Dantas. E o Aldário Dantas, repórter premiadíssimo, ele está querendo fazer uma reportagem da favela, está perambulando pela favela ali, procurando, né, essa questão de reportagens, e ele está assistindo esse bate-boca da Carolina com estes adultos aí. E a Carolina chega e diz, ó, se vocês não saírem daí, eu vou denunciar vocês no meu livro. O que pensa o Aldário? Como assim? Denunciar livro? Vem cá, a senhora escreve? Sim. Quer conhecer o que eu escrevo, né? Eu escrevo o que acontece na favela, que enfim, né? Mas eu tenho coisas lá para mostrar. Quer vir lá, o senhor consegue publicar para mim? A Carolina queria ser publicada, ela queria achar alguém que olhasse para ela como escritora também, porque ela produzia, intelectualmente ela produzia. E aí o Aldário vai lá, conhece o barraco dela, e o Aldário ele é repórter da Folha da Noite e fotógrafo da Folha da Noite, e está procurando fazer uma reportagem ali. O que ele faz? Ele olha, ele vê lá mais de 20 cadernos lá colocados. Como falei para vocês, tem romances, tem contos, tem peças de teatro, tem músicas, tem poesia, tem provérbios, tem humorismos, tem 500 mil coisas ali. Mas o repórter, o olhar do repórter se dá exatamente para onde? Para aquele diário, pequeno caderno que continha o diário dela de 1955. O Aldário conhece ela em abril de 58, tá? E a Carolina, então, ele pega, né? Eu posso levar alguma coisa? E a Carolina diz, não, pode levar tudo se tu quiser, né? E o Aldário vai, a partir de agora, pedir para ela, não para de escrever. Ela conheceu o Aldário em abril de 58 e ela começa a escrever em maio de 58, o quarto despejo, digamos o ano de 58, né? E vai embora. Bom, resumo da história desse primeiro momento aí. Eu não tenho, mas saiu a reportagem, por exemplo, no jornal Folha da Noite de 58, uma reportagem que vocês podem olhar ali no acervo da Folha, aparece, é difícil de ler, porque as letrinhas são pequenas, mas aparece ali, vocês podem digitar, né? Aparece essa primeira reportagem, digamos. E aí a Carolina começa a sair no jornal, tá? Começa a ser olhada dentro da favela como aquela que escreve, que critica. Depois vocês vão ver que até o pessoal vai olhar o diário como se fosse uma traição da Carolina para com os próprios favelados ali, porque de certo modo ela está revelando os bastidores da coisa, como é que funcionam ali os bastidores, né? Bom, aí o Aldário passa um ano
ela tá lá escrevendo, e dele escrever. O Aldário diz, não para de escrever, não para de escrever, tá? Não precisa ficar só batendo boca, escreve também, né? E aí o Aldário vai e migra para uma revista, a maior revista brasileira, chamada O Cruzeiro, e agora começa propriamente a minha coleção, tá? Vou mostrar para vocês aqui a revista O Cruzeiro, estão vendo? De 59, essa aqui é a capa. O Aldário vai lá e consegue fazer uma reportagem gigante aqui, tá? Se vocês olharem, são 7 páginas de reportagem aqui da revista O Cruzeiro, de grande repercussão nacional. Ó, retrato da favela no Diário de Carolina. Reparem, ele coloca uma foto gigante da Carolina, bonita aqui. O Aldário faz uma apresentação do livro, tá? Do livro não, desculpa, uma apresentação da Carolina. Coloca fotos dela escrevendo, que é importante, tá? Mostra ela escrevendo. O pessoal levando lata de água na cabeça, como é que é o dia a dia das brincadeiras, eles catando ali. Ele vai colocando trechos do diário dela, tanto de 55 quanto de 58, porque ele está colocando aqui, né? Enfim, esses trechos. É legal que ele coloca ali, ó. Carolina, tá? Diante da Academia Paulista de Letras. Detalhe, não é candidata, né? Enfim, então ele faz uma reportagem de 7 páginas aqui, colocando trechos do diário dela de 55 e 58. Então aqui a Carolina tem uma projeção maior do que a da Folha da Noite em 58, aqui em 59, tá? E que nós estamos em 59, aqui nós estamos em julho, a Carolina então escreveu 55, 56 ela não escreveu, ela abandonou o diário. 57 ela não escreveu, ela abandonou. E 58, quando ela conhece o Aldário incentiva ela a escrever. Já estamos em 59, ela está escrevendo também. E vem a notícia que o Aldário conseguiu pela livraria Francisco Alves um contrato para lançar o livro, o diário. Não o romance, não os contos dela, não a poesia, não o disco, mas o Quarto Espejo, o diário, tá? O Aldário disse que levou 2 meses só para ler tudo, vocês imaginem, tá? Então ele começou aquele trabalhinho de cortar tudo, e claro que a Francisco Alves vai dizer para ele, olha, não temos condições de bancar 400 páginas do diário, tá? Então vai ter que cortar. E o Aldário vai fazer esse corte então, tá? E pessoal, aqui está o grande livro dela, o destaque maior, chamado Quarto de Despejo. Lançado em 1960, tá? Esse aqui é o Quarto Despejo, a 4ª edição. Rapidamente foram lançadas 8 edições de 10 mil exemplares, então na corridinha ela vendeu 80 mil exemplares. Só para ter uma ideia, o Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado, tinha sido lançado em 58. Eu sei que já vendeu muito em 58 e 59, né? Já estava em 60, já 2 anos lançado, mas a Carolina impôs vendas maiores em 60 do que o Jorge Amado. Ele esteve na lista número 1 do livro mais vendido no Brasil, tá? Então aqui só para você ter uma ideia. E esse diário aqui, o Quarto Despejo, é legal de ver porque o título ele é metafórico, estão vendo? Quarto de Despejo. Quem é que deu esse título aqui? O Aldário leu que a Carolina colocou no diário dela pelo menos 6 vezes a expressão quarto de despejo. Quarto de despejo para Carolina era aquilo que o local onde tu não quer tuas coisas, tu larga lá, seria a favela. O que os grandes não querem, largam lá no despejo, que seria a favela. E o Aldário pensou a expressão da Carolina e diz, ó, isso aqui dá Ibope. Ela é a expressão dela. Só que reparem que é um título muito metafórico, quarto de despejo, tá? E aí como é que é o subtítulo? É Direto Legal, Diário de uma Favelada. Porque indica diário, o gênero, dia, mês e ano, e favelada, que é a visão de dentro exatamente, né? Então, ninguém está contando en passant por ali, como fez o Aldário. O Aldário era apenas um observador, a Carolina vive. Ninguém pode dizer que aqui não está uma verdade, porque aqui é a visão de dentro, tá? E é legal de ver também que este livro aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aí, ele foi autografado por um tal de Paulo Freitas. A Carolina autografou. Estão vendo? Em novembro de 1960 aqui. Está autografado. Ou seja, a Carolina tocou nesse livro aqui, tá? Então eu tenho esse livro aqui autografado, ela tocou nesse livro aqui, certo? Quantos e quantos ela não autografou, né? Porque depois a gente vai ver no outro livro dela que ela conta isso aí, tá? Bom, o que chama atenção aqui? A rotina da Carolina. A Carolina é uma trabalhadora, mãe, pai ao mesmo tempo, e toda hora ela coloca, né? Acordei às 4 da manhã, fui buscar água. Não é à toa que o último janeiro aqui, 1º de janeiro de 60, o último dia, ela pede no dia 31 de dezembro de 59 que o Brasil melhore, porque 59 foi um ano muito difícil,
e que sofreu muito, e ela espera que tudo mude e tal, mas como é que termina o livro? Vem pro dia primeiro e diz, acordei às 4 da manhã e fui buscar água. Ou seja, é um diário cíclico da miséria, essa é a verdade. Mas o quarto despejo está aqui. Então vocês têm aqui os diários dela de 55, 56, 57 ela não escreveu, 58, 59 e um dia de 1960, tá? Específico que é o dia 1º de janeiro. Legal o livro, clássico, agora começam as complicações, tá? Bom, eu quero mostrar aqui para vocês que em 62 veio o David St. Clair, né, enfim, traduziu, teve uma edição do diário nos Estados Unidos, tá? Essa ediçãozinha é meio simples assim, meio pocket, tá? Mas ela foi traduzida sim para outros países, tá? Só lembrando. Então tá aqui a tradução dela, tá? Eu também tem a tradução aqui. Bom, aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, a Carolina, ela vai conseguir ter um contrato para um segundo livro, pela Francisco Alves também, tá? O livro, ele vai se chamar, a partir de agora, Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, tá? Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada. Começa o problema, é um livro que não tem mais para vender, tá? Quer comprar? 300, 400, 500 reais estão vendendo, se conseguir achar, mas esse é o preço, tá? Então aqui o Casa de Alvenaria, vocês estão vendo, é a continuação do Quarto Despejo. Por quê? Porque começa o livro, ela indo em 61, lá em 60, né, enfim. Deixa eu ver até a primeira data que aparece aqui. Começa em 60. Quem faz sempre as apresentações é exatamente o Aldário Dantas, tá? O Aldário Dantas vai lá, enfim, começa 5 de maio de 60, tá vendo? 5 de maio de 60 aqui. Então ela vai lá, indo na livraria Francisco Alves, dizendo que está, enfim, né, fechando o contrato para lançar o Quarto Despejo. E ela vai contar, digamos, como é que foi essa repercussão do Quarto Despejo. Ela viajou demais, ela veio para cá, para Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, ela veio para Porto Alegre, veio para Pelotas, aliás, em Porto Alegre, Pelotas aqui, tem uma cena do Casa de Alvenaria que dizem para ela, ó, Carolina, aqui no Sul tem muito preconceito, divulga aí no teu diário, tá? Então, ela vai para Curitiba, ela vai para São Paulo, Rio, Argentina, então ela viajou, digamos, muito para divulgar o livro Quarto Despejo. Só que enquanto isso ela está contando aqui nesse livro, né, o Caso de Alvenaria. E aí tem uma cena assim ruim, porque o Aldário, ele é um grande amigo dela. O Aldário é como se fosse assim o santo dela. O Aldário tá ali tentando dizer, Carolina, guarda o dinheiro. Carolina, aplica na poupança. Carolina, compra uma casinha para ti. Carolina, faz isso. Só que a Carolina, ela vai ter assim uma galera que vai junto dela, sugando o dinheiro dela. Ela vai ter muita gente oportunista aplicando golpe, pedindo dinheiro, e a Carolina é mão aberta. A Carolina, ela pega e dá essas questões todas de dinheiro e tudo mais, tá? Então, o que ela faz? Ela vai sendo mão aberta, ela vai perdendo muita coisa do que ela tá ganhando ali, tá? Até porque ela não tinha antes, realmente, né? E aí tem um amigo dela, de certo modo um falso amigo, que começa ali, Carolina, olha só, o Aldário não te tirou da favela ainda, olha, tira daí, tu já tem dinheiro e tal. E meio que dá um quartinho para ela morar longe da favela. Só que quando vão tirar as coisas da Carolina da favela, eles são apedrejados, a Carolina, os filhos e tudo mais, porque o pessoal da favela se revolta contra a Carolina. Quem lembra já no Quarto Despejo sabe, né? Ela sofre um preconceito dentro da favela, começam a falar mal dela, a dizer que ela tá revelando o segredo de todo mundo, ofendem ela palavrões a mil, né? Enfim, ela passa maus bocados dentro da própria favela ali, certo? E aqui no caso de Alvenaria, ela está escrevendo exatamente a situação, como é que foi esse livro, e essa relação um tanto conturbada com o Aldário, mas a gente nota assim que o Aldário está tentando ser um anjo protetor da vida da Carolina, para que ela, enfim, porque a Carolina, qual é o detalhe da Carolina? A Carolina ela queria mais, ela não queria apenas e tão somente ser uma escritora de diário, ela queria ser reconhecida por outras coisas que ela fazia, e o Aldário nesse primeiro momento está ali quase que cortando as asinhas dela, dizendo, olha Carolina, o teu negócio não é cantar, teu negócio, que ela queria se apresentar em rádio, cantar, não é cantar, o teu negócio é, ó, critica, teu negócio é o diário, né? Ou seja, quando tiver para brigar, nem briga, escreve, escreve, aproveita e escreve, porque tu é uma pessoa engajada, o teu mundo, o teu livro, o teu pensamento pode mudar muita coisa. E aí começa uma briga de gato e rato entre a Carolina e o Aldário, tá? Mas nessa questão toda aí, depois o Aldário consegue para ela uma casa,
a Carolina que paga, claro, né? Mas o Aldário tá ali, ó, tem uma casa legal pra ti, assim. A Carolina compra a casa, ela consegue comprar a casa de alvenaria dela, tá? Uma casa que tem ainda uns ocupantes e tudo mais, ela tem que brigar para tirar eles de dentro, mas enfim, ela acaba passando, né, o Natal ali na casa nova, tá? Só que aí, no meio do caminho, eu vou mostrar para vocês uma outra relíquia, tá? Que eu tenho aqui. Olha o que ela lançou. Pouca gente sabe, né? Ela lançou um LP. Estão vendo aqui o LP? Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, cantando suas composições. Por quê? Porque ela também fazia letras de música. O que eu falei pra vocês? Chega uma hora que o Aldário um dia vai lá no barraco dela, na favela do Canindé, e os filhos da Carolina estão cantando umas musiquinhas, uns sambinhas. E o Aldário se surpreende com aquilo, diz assim, eu não conheço quem é que canta essa música aí? Ela diz, ah, a mamãe, são musiquinhas da mamãe. E o Aldário fica sabendo que ela, tá, tinha composições aqui, tá? Só que detalhe, esse álbum sai em 61, no mesmo ano do Casa de Alvenaria, um ano depois do Quarto Espejo. Esse álbum aqui, para vocês comprarem, primeiro vocês não vão achar. Quando entra, é de R$ 700 para mais, tá? Saiu por uma grande gravadora, que era a RCA Victor, tá? Podem ver. Só que atrás eu comecei a procurar algumas notícias. Dizia assim, cortesia da RCA, cortesia. Aí tá pensando assim, pô, só um pouquinho. Então, vendeu, não vendeu? O que é isso que tá acontecendo aí? Eu queria saber mais da repercussão desse disco, que não aparece aqui. E eu comecei a procurar, que nem um louco. Aí eu fui ver na revista do Rádio, do Rio de Janeiro. A revista do Rádio, ela tá lá toda ela digitalizada hoje. Ela diz que realmente ela faz uma nota explicativa dizendo que a grande escritora do Quarto Espejo, que foi um sucesso popular, Carolina Maria de Jesus, tentou entrar no merchan do rádio e o disco não fez sucesso algum. Tanto é verdade que esse aqui, ó, é de 96, tá? Não, faz parte da Carolina agora, eu quero contar depois com vocês, tá? Esse aqui é o extra, o póstumo. Um autor como José Carlos Sebibon e o Robert Levine, por exemplo, eles andaram pegando o que o Aldário não publicou. Então eles começaram a ver assim, só um pouquinho, mas tem muita coisa que o Aldário não publicou, certo? Vamos publicar aquilo que o Aldário não colocou. Porque você sabe, o Aldário teve que cortar. E aí aqui ele chega a dizer, né, que a Carolina, nos restos, digamos, daquele casa de alvenaria aqui, o que não foi colocado aqui, a Carolina conta que foi lá na RCA Victor assinar o contrato, que ela inclusive acha na porta o Adoniran Barbosa, ela conheceu o Adoniran, enfim. Aí só para você ter uma ideia, né? A Carolina está entrando num mundo que já tinha gente de sucesso absurdo, gigantesco ali. Então, aqui no Casa de Alvenaria, se não tem muita coisa, naquele Meu Estranho Diário, do José Carlos Sebibon ali, que ele pega os originais da Carolina que não foram selecionados pelo Aldário, a gente consegue ver que a Carolina, ela não fez realmente sucesso, tanto é que alguém vai lá visitar ela na casa dela, ela diz, olha, eu vou colocar meu disco aqui, gravei e tudo mais, né, mas não teve sucesso, tá? Mas é um disco raro. Reparem quando eu digo, né, mostrar minha coleção de livros, eu tenho que mostrar que isso aqui faz parte da Carolina, ó, Quarto Despejo. Tá novinho, novinho, né, enfim, por uma grande gravadora, mas ela entrou no mundo que não era o mundo dela, não era. Aí vocês sabem como é que é, né? Bom, a Carolina, o que ela vai fazer? Ela comprou uma casa de alvenaria. Só que a Carolina começa a ficar mal financeiramente, porque o casa de alvenaria não vendeu bem, o disco não vendeu bem, e aquele dinheiro todo do quarto despejo está se indo, ela vai ser enganada muitas vezes, não vão pagar direitos de tradução, então começa a ter uma decadência Carolina a partir de agora, isso já em 62, para vocês terem uma ideia, tá? E aí o que ela faz? Ela resolve então, em 63, se mudar para um sítio em Parelheiros, ela compra lá um sítio, aluga a casa de alvenaria dela em São Paulo e se toca para Parelheiros em São Paulo, tá? De novo, como eu falei para vocês, uma espécie de volta às origens dela, né? Porque ela trabalhou já na roça. E aí a Carolina, ela não tá com dinheiro, tá tendo dívidas, os filhos não gostaram de morar no sítio, conheciam o mundo urbano, né? Enfim, agora ir pro sítio. Então o que ela faz? Ela resolve vender a casa em São Paulo, pagar dívidas, arrumar e melhorar a casa no sítio e ter alguma coisa para sobrar. Só que aí no meio do caminho, ela vai publicar em 63, por conta própria, um livro que ninguém tinha se interessado, que era um romance chamado A Senhora Felizarda,
que depois ela queria botar como Felizarda e a editora não quis, mudou o nome, botou Pedaços da Fome, tá? Pessoal, se não me engano, esse aqui é o terceiro romance, tá? De uma escritora negra na história da literatura brasileira, tá? Chama-se Pedaços da Fome. Ele é um livro, um romance, tá? Aqui tem até, olha só, tá novinho, novinho, tem até uma apresentação aqui bonita com uma foto, dá pra tirar, até fazer um quadro, ó. É outro livro que vocês não acham por menos de 300, 400 reais. Ele é um romance de um casal branco, que é a Maria Clara, o Paulo, tá? Que saem, digamos assim, de perto do pai dela, que era aquele tipo coronel da roça com grana, e vai morar em Guarulhos com o amor da vida dela, mas vão ter que morar em Cortiço e tudo mais, né? E a editora talvez não é a Francisco Alves, viu? A editora é a editora Áquila, mudou a editora, e talvez tenha até indicado esse título, né? Porque qual era a grande palavra do Quarto Despejo? Fome. E aqui eles usam essa questão, né? Pedaços da fome aqui, tá? Para tentar buscar talvez um pouco daquele bope da Carolina lá do Quarto Despejo, mas é outro livro raríssimo, é o Pedaços da Fome. E é um livro revisado, tá? O que eu quero dizer para vocês? Os diários dela, o Aldário fez uma coisa sensacional. O Aldário pegou e disse assim, eu não vou revisar, eu vou deixar o português dela, eu quero mostrar como é que essa mulher, com 2 anos apenas de estudo, com muita leitura, muita escrita, muito autodidata, ela tenta se aproximar lá da norma padrão. Então eu vou manter aqui. E a Carolina, vocês sabem, ela tinha muitos desvios de concordância, por exemplo, acontecia muito isso aí dela. Mas o Aldário foi lá e manteve. Ó, vocês querem ver como é que ela escreve? É assim, tá? O Aldário fez coisas mínimas, por exemplo, ela escrevia aniversário com 2 S, então o Aldário tirava um S. Ela escrevia Vera Eunice, o nome da filha, com C cedilha, ele tirava o cedilha. Mas pouca coisa. O Aldário manteve, digamos assim, a essência da Carolina, já que o Pedaço da Fome já é um romance revisado, porque já é outro gênero, já é um romance, né? Enfim, então já era outra questão aqui, tá? Mas não teve sucesso nenhum, tanto é que é um livro que já não está nem mais para vender, não tem mais no mercado. E aqui eu vou mostrar agora a Relíquia das Relíquias. A Carolina publica esse livro aqui por conta própria também, chamado Provérbios. Isso é raríssimo, raríssimo, tá? É um livrinho miudinho, formato pequenininho, tá? Não foi nem editora, é uma gráfica chamada Gráfica, já digo para vocês aqui como é que é. Gráfica, ó, Gráfica Luz, Gráfica Luzes, tá? E para piorar as coisas, a orelha de livro, olha só o que botaram. Agora, porém, ela, Carolina, excursiona nada menos do que pela moral, porque são provérbios, né? Desejando alcançar as sagradas paragens da sabedoria, muito embora sem o conhecimento correto da língua, sem o domínio das ciências e sem saber armar a beleza das frases. Eu não sei como é que ela deixou sair isso aqui, a orelha só destruía mais ainda, né? Então ela coloca, né? Por exemplo, o homem que erra e reincide no erro perdeu o caráter. São provérbios dela que ela ia anotando assim. São várias frases, é um livro de frases, tá? Tudo vocês encontram hoje em PDF, pessoal, mas o livro, esse aqui, ó, menos de R$ 1.000 vocês não encontram esse livrinho aqui, tá? Raríssimo, pouquíssimos saíram no Brasil, tá? Terminou. Esse é o mundo da Carolina Maria de Jesus em vida. O Quarto Despejo, com sucesso absoluto. Casa de Alvenaria, fraco. Disco, fraco. Pedaço da Fome, fraquíssimo. E agora vocês têm um Provérbios, fraquíssimo. E aí a Carolina, o que ela vai fazer? Em 63, ela está lá no sítio. Em 66, corre a notícia de que ela está de novo, voltou a ser catadora. Ou seja, não conseguiu manter, a partir da literatura, uma vida, ela voltou a ser catadora, tá? E aí, em 75, ela recebe, né, a visita de 2 jornalistas, uma brasileira e uma francesa, e que vão fazer uma entrevista, enfim, com a Carolina, e a Carolina dá para elas, né, um diário com anotações de memórias e tudo mais, para ver se elas se interessavam em lançar e tudo mais. Depois vai sair, né, como obra póstuma, tá? Mas aí a Carolina, em 77, enfim, né, ela acaba falecendo de bronquite asmática, tá? Então ela teve um sucesso em 60, faleceu em 77 de novo, voltando a ser catadora no final da vida. A literatura foi algo que passou na vida dela e que não deu uma resposta tão justa no sentido financeiro, porque vocês viram, né,
que não teve Ibope depois, tá? Bom, o que eu quero contar para vocês agora rapidamente é o seguinte, ó. Então, vai vir depois, isso aqui já são obras agora, obras póstumas, tá? O Diário de Bitita, que na verdade não é um diário, tá? Na verdade são memórias dela, ela mesma tinha escrito e tudo mais, e aí essas duas repórteres, uma brasileira e uma francesa, que visitaram a Carolina, que tinham em mãos o diário dela, as memórias dela, publicaram como diário, como jornal de Bitita lá na França, e depois veio como Diário de Bitita, tá? Mas na verdade são as memórias da Carolina, as memórias de infância, de colégio, enfim, familiares, né? É um bom livro para saber como é que a Carolina se sentia na escola, tá? Enfim, o Diário de Bitita, que Bitita era o apelido dela, tá? Aí esse aqui é importante, que é o meu estranho diário. Esse aqui eu acho legal, porque é aquilo que não foi publicado, ou seja, as partes do diário que o Aldário cortou. Claro que ele tinha que fazer um trabalho de síntese, né? Mas alguma coisa que ele cortou, por exemplo, todas as questões envolvendo o disco, porque o Aldário não queria que ela se apresentasse, o Aldário não queria que ela fosse, digamos assim, cantar. Então aqui tem pelo menos 100 páginas de 58 que o Aldário cortou, que não entrariam no quarto despejo pela questão de... Mas ele tem partes também aqui do Casa de Alvenaria, que não foi ao ar, e tem partes também que ela escreveu quando ela estava no sítio, que poderia fechar a trilogia, por exemplo, né? Diário do Sítio. Nem sei como é que seria, né? Como é que ela chamaria o sítio, né? Enfim, mas seria o diário de uma volta à favela, talvez, né? Então aqui, meu estranho diário, ó, muito bom, vale a pena, tá? Aqui é um livrinho que até vou dizer para vocês, ó, pequenininho, saiu pela editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, até tinha mandado uma mensagem para eles nessa época de quarentena, porque era o que estava faltando para mim, e eu queria para ver com eles, vocês não poderiam nem, eu pagava a reedição e tudo mais para ver, né? Aí eles disseram que quando voltasse tudo ao normal, poderia, mas no meio do caminho entrou no estante virtual, e eu comprei, tá? Antologia Pessoal, aqui da Carolina. E é legal que a Carolina, ela faz poemas, aqui é um livro de poemas, de mais de 80 poemas dela, e reparem, tem um poema chamado Minha Filha. Falei para vocês que ela teve um relacionamento com um americano e a filha não vingou, tá? Olha só. A minha filha morreu, deixou-me só e aflita. Peço, diga-me se és feliz aí no céu onde habita. Reparem nela, ela costurava a questão das rimas, uma questão até bem musical. A metrificação dela não é rigorosa, é uma aparência de metrificação, mas a rima toda ordenada, bonita. E ela não ficava apenas no aspecto dela, ela, né? Ela também falava sobre um meu lírico masculino, reparem, o marginal. Vou citar o meu passado. Quando jovem fui notado, era alegre, de janeiro a janeiro, eu cantava uma canção e tocava violão com os meus companheiros. Então ela não ficava apenas no plano pessoal, tá? Eu queria falar também para vocês aqui, ó. Só uma observação desse disco aqui, tá? Eu botei, tá lá no meu canal, nas leituras obrigatórias, eu botei as músicas, mas eu botei as letras. E vou dizer para vocês agora algo, tá? Que eu não tinha falado antes. É comum, né? Tu vai pegar uma música, tu entra lá, Google, coloca o nome dela, um trecho, e tu vai ver, pegar lá e colocar toda a letra. Só que desse quarto despejo são 12 canções, e pelo menos umas 4 não tinha letra no Google. E eu pensei, pô, eu vou ter que digitar. Só que algumas não eram tão fáceis assim, então eu começava a digitar, a botar o som alto, a ouvir, a trabalhar com as rimas e tudo mais. Então se vocês olharem hoje, eu acho que só no meu canal ali tem pelo menos umas 3, 4 músicas da Carolina que só vai conseguir a letra olhando por ali, porque elas não estão digitadas no Google, tá? Então pode ver, isso aí não teve tanto sucesso realmente, tá? Aqui a Rafaela Fernandes, tá? Organizou aqui contos da Carolina, que não tinham sido publicados, tá? Contos, humorismos, pequenos pensamentos, tá? Com o título Meu Sonho é Escrever da Carolina Maria de Jesus. Póstumo também, mas importante porque aqui a gente conhece também a questão narrativa dela, os contos dela, tá? Outro que saiu pouquíssimo também, exemplar, tem um ali para vender no estante virtual por R$ 580, Onde Estais Felicidade, da Carolina, que foi feito no ano do centenário dela, ó, 2014, também com contos, com ensaios sobre a Carolina, tá? O que mais? Eu indico para vocês aqui uma biografia curtinha, boa, tá? Da Eliana de Moura Castro, da Marília Novaes, Muito Bem, Carolina. É uma frase, inclusive, do Quarto Despejo, né, da Carolina, que
Ela diz que não gasta dinheiro em bebidas, né? Enfim, gasta em álcool não, mas em livros, né? Ela quer livros. Aqui, o apelido, por exemplo, né? Cinderela Negra dela, tá? Aqui é outro livro do José Carlos Sebibon e do Robert Levine, tá? Sobre a Carolina, falando sobre ela, a saga dela, a biografia dela. Outro livro caro no mercado também, tá? Aqui, O Estranho Diário da Escritora Vira-Lata, da Germana Henriques Pereira de Souza. Outro livro que fala da Carolina. Aqui, do Joel Rufino, a Carolina de Jesus, uma escritora improvável, e é verdade, seria improvável mesmo, né, de acontecer. Aqui, da Rafaela Fernandes, também, legal, A Poética de Resíduos, da Carolina Maria de Jesus. E para encerrar um pouquinho, turma, agora, turma não, né, tô falando para todo o Brasil aqui, mas eu gostaria de mostrar esse aqui, ó, do Sérgio Barcelos, que é A Vida por Escrito, o Guia do Acervo da Carolina Maria de Jesus, o guia de acervo dela, tá? O que significa? O que me deixou mais espantado até hoje. Eu sabia, mas não sabia de todos os detalhes, tá? A Carolina, para você ter uma ideia, ela tem 7 romances inéditos que nunca foram publicados. Inclusive aqui cita até o resumo deles. Ela tem 3 peças de teatro que nunca foram publicadas. Então reparem, a Carolina, ela tem pelo menos 10 obras inéditas ainda, tá? E aqui, eu gostaria até de falar, eu sou formado em letras, eu trabalho também em editoras, eu também reviso, eu tenho amigos diagramadores, pessoas responsáveis, e se eu pudesse ter em mãos e pudesse ter a liberação, eu faria um por ano lançamento matador desses livros da Carolina, um por ano.